qual foi o impacto na avaliação de vocês para o Oriente Médio a partir desse ataque israelense à embaixada iraniana? Aqui no chat também já perguntaram e refaço essa pergunta. O Irã vai ou até deve responder ou só vai ficar na ameaça? Para voltar com essa, Vanessa. O impacto na opinião pública, é isso? Sim, opinião pública ou até mesmo os outros países do Oriente Médio. Uhum. Olha, Israel vem numa debacle total, né, com relação a como seus métodos, a como o próprio Estado em si vem nessa debacle de apoio internacional, né? Não é de hoje que isso vem acontecendo, mas os episódios recentes, eu acho que tornam incontestes, né, a política de genocídio, de terrorismo, porque o que foi realizado com essa ONG foi terrorismo. Não havia mais conflito naquela região, os caminhões estavam devidamente caracterizados como um comboio humanitário, né, com o símbolo da ONG. O trajeto foi combinado com o exército israelense. Então, quando Israel comete este atentado, é óbvio que a opinião... Quer dizer, não sei se é óbvio, mas a opinião pública se coloca totalmente contra. O que realmente eu não tenho respostas para... Eu não tenho respostas ainda qual o interesse de Israel de forçar tanto a barra para alimentar o ódio contra si mesmo. Porque este ato foi um ato indefensável. E o que acontece depois disso é pior ainda. Porque é um Netanyahu sorridente, falando quase que em tom de deboche, que são coisas da guerra. Acontecem. Um efeito colateral. Efeito colateral o quê, cara? Um ataque por drones. Estamos falando dos exércitos mais bem equipados, mais bem preparados do mundo. E atinge com drones esse comboio de ajuda humanitária a pessoas famintas. Apareceu aqui um comentário, né, de que não existe opinião pública, existe opinião publicada. Essa guerra, ela tem um fator diferenciado, que é o tempo real. E como as redes sociais estão construindo a contranarrativa. Então, uma coisa é o que o New York Times publica em defesa de Israel, do seu, entre aspas, direito de se defender do Hamas. Mas outra coisa são os tweets que os soldados israelenses publicam comemorando mortes, zombando de pessoas assassinadas, colocando lingeries de mulheres palestinas que ou foram assassinadas, ou, enfim, não sabemos direito o paradeiro delas. Isso tudo gera na opinião pública um rechaço, porque isso está sendo visto, acompanhado, transmitido. Diante disso, é óbvio que no Oriente Médio isso tem uma repercussão muito maior. Resumindo aqui, acabou meu tempo, mas no Oriente Médio em si, o que dá para a gente inferir, né, para a gente, enfim, especular, é que a resposta, não digo do Irã exatamente, porque o Irã tem tido uma postura comedida, porque ele sabe que uma resposta direta, um ataque direto do Irã a Israel vai provocar uma reação dos Estados Unidos. E o Irã não é suicida, é um país muito bem organizado, não quer atrair essa ira dos Estados Unidos nesse momento. Mas o Irã tem forças que não são estatais. Então, a atuação do Hezbollah, a atuação dos Houthis, eu acho que tende a escalar para os próximos períodos, e isso vai impactar muito, né, a geopolítica já totalmente conturbada do Oriente Médio. Obrigada, Van. Milton? O impacto de mais um ato como esse não é maior do que os vários impactos anteriores e não terá consequência imediata enquanto não houver o rompimento real por pressão planetária sobre os Estados Unidos e as potências capitalistas no auxílio material
financeiro e militar que continuam dando a Israel. Israel recebe algo em torno de 3 bilhões de dólares, não é como empréstimo, a fundo perdido, anualmente, com equipamentos que, às vezes, o exército americano ainda não tem, mas o exército de Israel já possui, por conta dessa política dos Estados Unidos para ter Israel como a sua ponta de lança naquela região estratégica do mundo, que é a Palestina. Palestina estratégica, não só por conta da questão dos recursos energéticos em volta, mas principalmente até por sua localização geográfica entre Europa, Oceania, Ásia, África, enfim. Palestina é estratégica. Mas, para além disso, é preciso considerar que não há essa criatura. Agora, por exemplo, Biden está dizendo é preciso que Israel pare com o massacre em Gaza. Mas o Congresso americano acabou de votar mais recursos, para além dos 3 bilhões, para além de 12 que haviam sido votados há um mês e meio atrás, mais recursos para Israel. Israel continua a ser municiado por conta do lobby sionista nos Estados Unidos com esses recursos. Mais que isso, as burguesias da Europa, elas têm um sentimento de culpa muito grande por conta do Holocausto. Elas foram cúmplices do Holocausto, não só do Holocausto contra os judeus, elas foram cúmplices durante as ocupações nazistas na Itália, na França, e além da própria Alemanha, do assassinato de comunistas, que vamos ter isso claro. O primeiro ataque genocida do regime hitlerista não é contra judeus, é contra comunistas, socialistas e parte progressista da sociedade alemã vinculada ao movimento sindical. Os judeus passam a ser perseguidos de maneira legal a partir de 1935 e, fundamentalmente, em 1940. É aí que começa realmente o genocídio. Então, essas burguesias têm muita responsabilidade. A entrega dos judeus, aquele episódio da entrega de crianças e mulheres judias promovidas pelo governo Pétain na França, já pouco antes da sua queda, é um dos maiores escândalos da história da burguesia francesa. A burguesia... existe um episódio muito interessante. Vergès é o advogado que foi advogado daquele carniceiro de Lyon, que foi capturado na Bolívia e foi julgado na França. Carniceiro de Lyon, que foi o responsável pela captura e pelo assassinato do Jean Moulin. Ele diz de maneira muito clara: vocês estão julgando esse cara aqui por hipocrisia, com um esquadrão de advogados do outro lado para condenarem o Barbie. E ele diz de maneira muito clara: vocês estão defendendo uma hipocrisia social da maior gravidade, porque ele teve em Lyon o apoio da burguesia francesa para fazer todas as barbaridades que ele fez contra comunistas, socialistas e judeus. Vamos ter isso claro, o que ele fez contra a resistência, ele teve cobertura dessas burguesias. Essas burguesias, com sentimento de culpa hoje, trabalham, tentam se livrar e limpar sua alma, transferindo para os palestinos algo de que os palestinos não têm por que serem réus, porque, na verdade, são vítimas. Os palestinos, os muçulmanos dos palestinos, é preciso lembrar isso, sempre conviveram pacificamente na Palestina com a minoria judaica. Aliás, na história da humanidade. Quando houve a ocupação moura da Península Ibérica, é o único período da história em que cristãos, judeus e muçulmanos conviveram por causa da hegemonia moura. A tragédia começa quando Isabel, a católica, vence os mouros e começa a Inquisição, e aí é que surgem os cristãos novos, judeus se transformando em pereiras, nogueiras e madeiras para poder escapar às fogueiras da Inquisição. Então, vamos ter isso claro. Essa operação, esse impacto é mais um na história centenária da implantação do sionismo, que é um instrumento do antissemitismo dos judeus ricos contra os judeus pobres na própria Europa, que assolam o continente europeu há muito tempo, objetivamente. Então, não é um impacto a mais. O perigo é que Israel passa a ter luz própria. Israel hoje é exportador de armas, é vendedor de equipamentos de segurança, é uma potência nuclear de alto nível. Então, esse é o perigo. Começa a ter autonomia para cometer as atrocidades que bem lhe aprouver na formação da ocupação da totalidade da Palestina. Obrigada, Milton. Professor Reginaldo? Como o Milton já disse, isso
a curto prazo, não vai ter impacto nenhum, porque é um hábito, é uma ação regular que Israel sempre fez e tem aumentado durante esse processo de cerco a Gaza. Então, isso revela algo também. Revela que Israel, nesse momento, está sem qualquer tipo de estratégia política na região. Então, quando a gente fala a questão da estratégia, de forma vaga, é preciso lembrar e sempre relacionar com as movimentações táticas. Movimentações táticas e objetivos estratégicos. As movimentações táticas de Israel têm revelado que tem agido pontualmente na provocação ao Irã, provocação ao Hezbollah. Mesmo no caso de Gaza, sem entrar aqui no mérito, o genocídio já está caracterizado, mas indo além para a parte essencialmente geopolítica, hoje o governo de Israel não sabe qual é o ponto de chegada em Gaza. Quer dizer, não se sabe o que vai fazer com Gaza. Se vai expulsar todos os palestinos, se vai reocupar, se vai colocar lá o seu aliado, que é a Autoridade Palestina, não vai derrotar o Hamas. Então, assim, Israel está completamente sem qualquer tipo de estratégia. Recentemente, o jornal Haaretz publicou um artigo de um analista judeu dizendo algo que é muito importante, que a Hasbara se esgotou. Para quem não sabe, Hasbara, em hebraico, é explicação. Mas ela adquiriu um outro sentido, que é um tipo de propaganda política, um tipo de marketing político. E a Hasbara tem aumentado, que é essa difusão de mentiras, de questões falsas, da transformação dos palestinos em bode expiatório. Quer dizer, isso se esgotou. Ela não consegue mais conseguir a adesão da opinião pública a partir disso. Então, ele tem aumentado as ações militares. De outro lado, o Irã. Eu acho que é importante analisar. O Irã é um país que tem uma política externa, sempre teve, pós-79, extremamente pragmática. O Irã entrou em guerra uma única vez com o Iraque, durante 8 anos, uma guerra provocada pelos Estados Unidos. Nunca entrou em guerra. O Irã, diferentemente de Israel, é o país que mais, na região do Oriente Médio, é um dos países que mais sofre atentado terrorista há muito tempo. Israel matou deliberadamente, foi declarado, dezenas de cientistas nucleares iranianos. Então, Israel, de um lado, é o que faz essas ações táticas de assassinato, o Irã, de outro, que sofre essa atentado. Mas o Irã age de forma estratégica e não tática. Então, nós não vamos ver nenhum tipo de ação do Irã nesse momento, mas o Irã tem seus aliados, né? Como já foi dito aqui, no Líbano, o Hezbollah, o Hamas, os Houthis, as milícias no Iraque, de um lado. De outro, o Irã sabe, e todo mundo sabe, o Irã cresceu na diversidade. Se a gente lembrar aqui, as pessoas por vezes não olham o mapa, em 2001, os Estados Unidos invadiu um país e ocupou, que faz a maior fronteira com o Irã a leste. Depois ocupou o outro, que faz a outra maior fronteira, a oeste, que é o Iraque. E durante todos esses anos, mais de 20 anos, o que aconteceu com o Irã? E mesmo com sanções, cresceu politicamente, economicamente, tem influência na região e conseguiu fazer algo que só para concluir, que é a questão hoje, uma das mais importantes para a política regional. Estabeleceu um diálogo com a Arábia Saudita, mediado pela China. Isso é um fato inédito, que desmontou todo o esquema norte-americano na região, porque o esquema era sempre jogar um contra o outro e os Estados Unidos apoiar a Arábia Saudita. Então, pela primeira vez no século 21 e 20, que nem no 20 teve isso, a China apareceu no Oriente Médio. Esse é um fator fundamental, né? Vamos aguardar os próximos anos, que a China também age de forma
meditada, pausada, mas já começa a aparecer. Então, essa distensão com a Arábia Saudita, que é o maior aliado dos Estados Unidos, desmontou todo esse esquema de rivalidade que se alimentava na região e que poderia levar a uma guerra entre os países do Golfo e Irã. Portanto, o Irã não vai tomar nenhuma ação, mas é óbvio que essa ação será levada em conta, né, nas formulações estratégicas do Irã para os próximos anos.